Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Já é 8h02, 8h02, tá? E tá na hora de a gente fazer o nosso pré-prova. Aí o áudio isto, né? Pessoal, eu até gostei que a participação, eu acho que até um pouco maior, né, do que a gente teve de São Leopoldo da prova anterior. Eu acho que a prova anterior causou aquele terror no pessoal, né? Então a gente não quer que ocorra, né, problemas nessa do dia 19. Então vamos dar uma reforçada, vamos dar uma olhada. Bem, eu diria o seguinte: cada prova, né, cada prova tem as suas características, né? E eu falo, não é cada banca, né? Cada prova realmente. Então, o fato de ser Prefeitura de São Leopoldo, né, e ter uma outra prova de 19, eu diria que ela não tem um vínculo necessariamente. Ela pode vir aí, né, bem diferente. Mas uma coisa que nesse meio tempo a gente acabou dando uma analisada, né, e isso é importante, a gente tem que ver, pô, será que a banca mudou tanto? Será que a banca inovou tanto nessa prova que teve semana passada? E aí, com a ajuda de algumas colegas que mandaram prova para nós, né, outras provas que já fizeram, caramba, tem questão que pode não ser igual, mas ela toca o assunto, ela cita o assunto, né? E aí eu digo para o aluno, quando você está estudando, você acha a resposta, você vê, resolve aquela questão, meu amigo, a questão está fácil, aprende com a questão fácil. E se fosse assim? E se fosse assado, né? Puxa para cada cantinho e uma outra possível cobrança. Faça a variação da questão. Isso faz parte do concurseiro. Pegar uma questão que já foi aplicada e criar, esmiuçar, né? Gosto muito dessa palavra esmiuçar, né? Minha mãe, minha avó adorava, né? Bem coisa de vó, né? Esmiuçar a questão, tratar o detalhe dela. E se fosse assim, e se fosse assado, né? Então, se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que, realmente, muitas das questões que caíram na prova passada, poxa vida, já tinha sido dado um alerta, ok? Mas, volto a dizer, foi uma prova difícil? Foi, né? Garantir aquelas duas questões não foi fácil. Vamos torcer para que agora a gente consiga com maior tranquilidade, que a gente acerte aí no ponto nesse pré-prova, as questões que, né, vão ajudar você para a prova do dia 19, ok? Chega de conversa, vamos lá. Vamos trabalhar um materialzinho que a gente separou para vocês. Olha só. Primeira questão. Essa é uma questão que, né, a gente não foi abordado em nenhuma, não foi abordado na prova anterior aí, né, do dia do semana passada, mas ela tem alguns assuntos que eu acho legal a gente reforçar. Hardware, não caiu nenhuma questão de hardware, mas geralmente quando há cobrança, é essa discussão sobre as memórias e características de o que é uma memória volátil, do que é uma memória principal, né? Algumas características que a gente pode cercar. Quer ver? Vamos ver o seguinte. Quando você vai comprar um equipamento, um computador, existem alguns componentes básicos. E nesses componentes básicos, a memória está lá. Memória tem que ter, tem que ter. O teu computador tem que ter memória. Memória de armazenamento, que a gente vai chamar de memória secundária, auxiliar, ok? De massa, memória de massa. E geralmente a memória principal, que são duas. Uma de trabalho e uma de inicialização. A de trabalho tem a característica de ser volátil e a inicialização não volátil. Bem, agora vamos dar nome aos personagens. Quando eu falo memória de massa, memória secundária, a lista é grande. A lista é grande. Você tem aí, né, CD, DVD, pendrive, HD, SSD. Aqui ele colocou o velho e famoso hard disk, o HD, o Winchester. E esse Winchester, você pode associar aquele a uma memória secundária, memória auxiliar.
toda memória secundária tem a característica de ser o quê? Não volátil, ok? A guarda definitiva. Por que eu estou falando isso? Porque também não caiu para nós a ideia do backup, né? Tá no edital, mas não caiu nada sobre isso. E você vai ver que eu vou fazer o backup, eu vou gerar uma cópia de segurança, vou salvar, geralmente numa memória de guarda definitiva. Eu vou salvar em um pendrive, vou salvar em um CD, vou salvar em outro HD, um HD externo, ou, claro, na figura da nuvem. Então, veja, são dois assuntos que não foram cobrados, backup e memória, que de repente dá para juntar e colocar numa questão para o dia 19. Então, né, vale lembrar aí que toda memória secundária tem a característica de ser não volátil, guarda definitiva. Sobrou o quê? Fala aí, Samira. Perguntinha? Samira, mão levantada. Oi, desculpa, professor. Sem querer? Eu só queria confirmar com o professor que a memória secundária é não volátil e auxiliar. Veja, uma coisa é a característica de guardar ou não a informação, ser ou não volátil, ok? E aí eu diria que o HD, o disco rígido Winchester, é uma memória não volátil. Show! E outra, são essa categoria que o pessoal cria de principal, intermediária, secundária. Só que a secundária, Samira, ela também recebe o nome de auxiliar. Secundária e auxiliar para nós é a mesma coisa. Secundária, auxiliar e de massa vai ser tudo para nós no mesmo balaio. Então, eu posso dizer que o HD é secundário? Sim. Eu posso generalizar que toda memória secundária é não volátil? Sim. Sim. Tá? Então, dizer que o HD é auxiliar, o HD é secundário, o HD é não volátil, legal, tá valendo. Perfeito? Ok. Vamos. Prof, Vale. então a nuvem entra em memória secundária, é isso? É, porque a nuvem é um nome bonito, né? Um nome chique, que deram para o quê? Um computador que está ligado à internet. A nuvem não é uma nuvem, né? Não é uma fumacinha. A nuvem é um computador, e esse computador tem um HD, e esse HD, você está usando ele de forma remota, acessando via internet. Então, eu posso dizer que a nuvem, né? A nuvem é um HD? Sim. É um HD onde você salva as informações? Sim. Logo, ela é não volátil? Perfeita. Como é que é a história? Alguém colocou ali uma perguntinha. O HD é uma memória semicondutora? Karen, não. Dá uma olhadinha de novo na nossa apostila. A gente também divide as memórias em óticas, CD, DVD, Blu-ray, memórias magnéticas. O HD é magnético. O HD, o disquete, o zip disk é magnético. E também colocamos, né? E também colocamos a ideia das memórias semicondutoras. Quem é que é semicondutor? O SSD. Perfeito. Deixa eu só mandar aqui um... É que sempre tem gente nova entrando, né? E a gente procura avisar, lembrar, mas sabe como é que é, né? Os dois lados esquecem. Quem avisa esquece, quem recebe o aviso também esquece. Que para você receber as notificações, para que você receba o link, para que você receba o material, você tem que estar com o meu contato cadastrado na tua agenda. Põe lá na tua agenda telefônica, né? Professor Márcio Weg, para você poder receber, né? Senão você fica aguardando, né? Alguns perguntam, professor, se você manda o link pelo WhatsApp, por que você pede um e-mail para mim? Né? O cara é desconfiado, né? Desconfiado. Para que você pede um e-mail? O e-mail, meu amigo, é que algumas aulas aqui, que elas não são, como essa, por exemplo, que é uma aula privada,
ela sobe para o YouTube depois, né? E só vai poder assistir com aquele e-mail que você me passou. Então, eu cadastro esse e-mail e você só vai poder assistir ela, né? Usando aquele e-mail, aquela conta logado ao YouTube. Perfeito? Olha lá. Karen divulgou a minha aula e o meu número no grupo do WhatsApp que vai fazer a prova do dia 19. Legal, né? Então, show. Obrigadão, Karen. Né? Eu falo que o revisando, a proposta do revisando é isso. É o trabalho de boca em boca, né? A gente, diferente de outros grandes cursos, investe uma fortuna, literalmente uma fortuna para divulgar o seu nome. Não, né? A gente vai crescendo devagarinho, aos poucos, a gente não é um curso, tá? A gente vai crescendo com a participação, com a colaboração dos colegas. A Karen divulga, né? A Samira divulga, gostou, curtiu, divulga os amigos, e aí vai crescendo o bolo, vai crescendo o bolo. Por isso que a gente faz sempre os eventos, ou de forma gratuita, grátis, ou, né, dentro da situação, paga quanto você quer, ok? Beleza? Vamos lá. Tranquilo. Vamos terminar a primeira questão ainda, pô. Vamos lá, volta aqui. Olha só. Sobrou agora as memórias RAM e ROM. As duas são principais. O detalhe é que a RAM, que é de trabalho, a RAM é volátil. Ou seja, quando você desliga o computador, ela perde a informação. E a ROM, que é de inicialização, é não volátil. Guarda a informação. O que guarda? O que tem na ROM? A ROM tem uma tal de BIOS. É um programa, uma instrução que você usa, né, para inicializar a máquina. Perfeito? Ok? Professor, eu achava que o HD era uma memória principal, então, no caso, ele é uma memória secundária mesmo, não? Perfeito. É que às vezes a gente acha, né? Pô, mas o HD é importante. Tô tirando a importância do HD. Pô, ele é o Sim, maior, justamente por isso. né? A gente quer colocar ele como principal. Não, né? Nessa hierarquia, ele é uma memória secundária, usado para guarda, instalar programas. Uma coisa, vamos lá, quer ver? Ó, olha só, um exemplo que a gente dá em aula. Uma coisa é a mochila que o aluno traz, com livro, caderno, né? Eu falo, quando era moleque, né? Primeiro dia de aula, tinha colega meu que trazia tudo para o primeiro dia de aula. Eu ia com um papel na mão, praticamente. O cara trazia tudo: compasso, giz de cera, canetinha. O cara trazia tudo. Aquilo ali é o HD. O HD, tá? Aquilo ali é secundária, só para você transportar a informação. Chegou na aula, você tira e saca o que você vai usar e coloca na mesa. A mesa é o teu espaço de trabalho. A mesa é o teu espaço de trabalho. Essa é a principal, a tua carteira, né? A tua carteira, beleza? Ah, e agora eu entendi, mas eu vou ser bem sincero, se essa questão caísse em prova, eu ia cair nessa, porque eu ia trocar ali o 3 e o 1 ali. Aham. Veja, por isso que a gente está aqui explicando bonitinho, dando as barbadas para vocês, beleza? Essa eu não erro mais. Oh, legal, show. Vou cobrar, hein? Eu falo, né, quando cai em prova uma questão que eu falei, eu fico feliz, porque, poxa vida, eu expliquei, eu falei, meu aluno não errou. Daqui a pouco o aluno manda mensagem, professor, acertei aquela, então eu vou cobrar. Se cair algo assim, eu vou cobrar. Tem que acertar. Pode cobrar. Beleza. Vamos para a próxima. Então aqui ficou o quê? Ficou ordem contrária, né? 3, 2, 1, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Resposta, letra B. Letra B. Vamos para a próxima. Apesar dos avanços na área de computação, a arquitetura de von Neumann, o cara que criou e idealizou o computador, né, é até hoje o modelo básico para a construção de computadores. Nesta arquitetura, o HD são classificados como memória do tipo, e aí, e agora? É principal? Não é. Professor, mas aqui eu vi que ela é secundária. Ah, mas como é que é a pergunta da nossa amiga? Secundária, auxiliar, de massa. O que tem aqui? RAM, não, RAM é um exemplo de principal. Cache é um exemplo de
intermediária. Eu não tenho essa classificação de memória periférica. Eu tenho secundária ou auxiliar. Resposta, letra C. Ok? Então, você percebe que aqui, né, eu acabo, de certa forma, apostando muito em memórias, né? Tem as transformações, as conversões, mas em memória, na classificação delas. Fala, Karen. Professor, só para saber, assim, né? Então, a secundária tem outros nomes, né? Auxiliar, de massa, vai que caia, né? E a intermediária principal, pode chamar de outro nome na prova? A banca pode usar outra nomenclatura? Na verdade, a intermediária é uma coisa muito complicada, tá? E essa classificação como intermediária, alguns autores, eles nem associam, nem colocam. A intermediária parece meio de alegre, tá? Então, eu falo que, dependendo da banca, cash e virtual, ela não tem uma classificação bem definida, tá? Mas as principais não tem choro. É RAM e ROM, né? E aí não tem outro nome para brincadeira, ok? Ah, então tá. Então, se cair, vai cair nessas, né? Não vamos colocar uma que tem discussão ainda, né? Eu falo que aí você teria que pegar questões da banca, né? E realmente eu não vejo a La Salle, apesar de poucas provas que a gente pega, né? Discutindo, trabalhando a cash ou a virtual. Não vejo. Ou se trabalha não classificando ela, né? A pegadinha não é chamar ela de principal ou de intermediária. Não. Tranquilo? Obrigada. Vamos lá. Então, esta foi a dica para hardware. Vamos agora à dica para sistema operacional. Veja, para professor, caiu a cobrança de Windows 10. Para administrativo, caiu a cobrança de Linux. Será que está na hora de trocar agora? Será que está na hora de cobrar Linux para professor? Não sei, né? A gente tem essas ideias assim, como se a banca fosse obrigada a cobrar tal assunto. Pô, daqui a pouco passa a batida e não vou cobrar nada de Linux. Pode ser. Ou não vou cobrar nada de Windows 10. Mas eu achei interessante essas questões aqui, né? Tratando de ferramentas. A gente apostou em outro momento muito a parte de manipulação. O copiar, o mover, o renomear, né? Mas eu achei legal essa questãozinha que fala sobre uma ferramenta. Olha só, o Windows 10 disponibiliza uma ferramenta bastante útil, são as chamadas ferramentas administrativas, que auxilia na remoção de arquivos do disco. Que disco? O HD. Como, por exemplo, um arquivo de um programa que você baixou, arquivos de download, arquivos temporários de internet e miniaturas. Miniaturas são chamados thumbnails, né? São, digamos, se fosse uma apresentação, uma miniatura de uma foto, de uma coleção de fotos que você tem. O nome dessa ferramenta é... Bem, eu botei limpeza de disco. Boa. Veja, a questãozinha ela é tranquila. Até pela ideia de remoção, né? Tirar, apagar, realmente o que me parece mais justo é a limpeza de disco. E é a resposta. Mas eu quero aproveitar e comentar outra ferramenta. Sabe como é que é? Lembra que eu falei? Esmiuçar, né? Ele cobrou isso numa, daqui a pouco ele cobra uma outra ferramenta. Existe o seguinte, pessoal. 3 ferramentas administrativas que, historicamente em prova, são bem exploradas. Quais são elas? Verificação de erros. Uma área danificada do teu disco. Você sabia que com o tempo, aquela camada magnética, aproveitando a pergunta da colega, o HD é magnético, né? O HD não é semicondutor, o HD é magnético. Quem que é semicondutor? Memória flash, pendrive, SSD, cartão de memória, ok? O HD é magnético. Então, com o tempo, aquela camada magnética do HD vai se desgastando, vai se desprendendo, causando o quê? Áreas defeituosas.
Então, existe uma ferramenta do Windows que faz uma análise, identificando uma área defeituosa e sinalizando. Legal, legal. Ok? Então, procurando por erros e corrigindo erros. Show. Existe uma outra ferramenta que reagrupa, reorganiza arquivos que estão pipocando, arquivos que estão picados. É o desfragmentador. Cuidado, ele adora dizer que ao passar o desfragmentador, eu ganho espaço. Você não ganha espaço, você organiza. Você coloca os arquivos em áreas contínuas. Você otimiza o acesso. É mais rápido acessar uma informação que está de forma contínua do que uma informação bagunçada, picada. Opa, travou aqui. Quem remove, quem apaga arquivo desnecessário e realmente vai liberar espaço em disco é a limpeza de disco. Resposta, letra E. Letra E. Nada a ver com antivírus, HD Free, né? Não é que não tenha, não faz parte do Windows 10 essa ferramenta. Se existir, aí que alguém criou um HD Free da vida, né? Não faz parte. Pasta Temp. A pasta temporários é onde é salvo os arquivos de internet. Azure. Azure é uma nuvem, mas uma nuvem mais corporativa, uma nuvem empresarial, né? Que é colocada à disposição. Então, não tem nada a ver com nuvem. Nuvem é a figura da limpeza de disco. Ok? Realmente, resposta letra E. Mas valeu a pena para a gente discutir, para a gente apresentar para os alunos, verificação de erros e a parte do desfragmentador. Perfeito? Perfeito. Mas tu sabe que antes das tuas aulas eu achava que desfragmentação deixava mais leve o computador e dava mais espaço, não sei mais o que. Hoje não, hoje eu sei que eu não preciso passar a noite inteira desfragmentando o disco para poder desocupar espaço. Eu falo que essa é a grande mito, né? Ilusão do pessoal, que o desfragmentador libera espaço. O desfragmentador organiza. Eu sempre dou como exemplo a sala de aula ou o cinema. O cinema, né? Tem cinema que é legal, tem lugar marcado, né? Mas quando não é lugar marcado, é um saco. Por quê? Você chegou atrasado, está dizendo que tem 3 lugares, mas cadê os 3 lugares? Opa, tem um lá no canto, tem outro lá no outro canto, tem outro, né? E você está de casalzinho. E agora? Né? Então, agora, se você desfragmentar, você agrupa. Cadê os 3 lugares que sobram? Lá no fundo. Ok? Então, o desfragmentador não ganha espaço. Essa é a lição dessas ferramentas administrativas. Márcio, não sei se tu falou, desculpa, deu uma travadinha aqui. Qual é o caminho para chegar nessa limpeza de disco? O que eu abro no computador para fazer isso? Legal, né? Uma das maneiras de você acessar essas ferramentas, você pode estar, por exemplo, no teu explorador, tá? O antigo Windows Explorer, né? No teu explorador. Quando aparece o HD, você clica com o botão direito e pede propriedades. Propriedades, aparece aquele gráfico, parece uma pizza, quanto que o teu HD está em uso, e já embaixo aparece limpeza, e aparece outras guias com essas ferramentas administrativas. O desfragmentador, né? E a verificação de erros. Ok? Obrigada. Vou testar depois. Legal. Então tá. Vai no explorador, apareceu o HD, unidade C, clica com o botão direito, e pede propriedades. Uma coisa que eu falei numa aula, eu lembro que eu falei numa aula. Tá travando hoje pra caramba, hein? Hoje tá complicado. Vamos lá. Eu falei numa aula, quando você tem um SSD, que é uma memória semicondutora, você não deve passar o desfragmentador. O desfragmentador você passa em mídias magnéticas, no HD, ok? Então, vai que em prova ele fala, o desfragmentador é muito útil, importante, show de bola, e você deve passar ele com frequência, tanto no HD como no SSD.
Mentira. No SSD, você não deve passar porque não há ganho nenhum. E, na verdade, o contrário. Ele diminui a vida útil do SSD. Ok? Fico alerta. Vamos para a próxima. No Windows, a sequência de atalhos para renomear uma pasta que está selecionada é... Sabe, tem várias maneiras de renomear. Você pode usar o botão direito. F2 eu botei essa. Boa! Você pode usar o botão direito do mouse. Você pode usar o botão direito, menu de atalho, menu suspenso, e aí você escolhe renomear. Você pode usar o botão esquerdo, 2 cliques simples, 2 cliques simples, ok? Tem uma prova do Rio Grande do Sul. Se eu falar que é FAURGS, eu sei lá, vou estar chutando, não sei, não lembro. Mas ela mostrava a tela do explorador de arquivos e o arquivo já estava selecionado. E ele queria saber como é que a pessoa podia fazer para renomear. E nas alternativas não tinha F2. Tinha um clique com o botão esquerdo. Show. Ué, você não falou que eram 2? Mas, meu amigo, o arquivo já está selecionado. Se já está selecionado, eu vim aqui dar mais um. É só dar mais um. É o segundo. Então, F2, 2 cliques simples. O botão esquerdo, botão direito, legal. Nada de Ctrl R, né? Achar que Ctrl R é para renomear. Não. Eu trouxe essa questão não pela tecla de atalho, não. Mas para discutir com os alunos, e a gente viu isso em aula, que quando você renomeia, quando você dá um novo nome para o objeto, você tem alguns caracteres que você não pode usar. Só para lembrar os amigos, quais são os caracteres proibidos? Não podem ser usados nem no nome, nem na extensão. Olha lá. Então, já caiu em prova, né? Assinale a alternativa que aparece um nome inválido. Qualquer nome que tenha esses caracteres não é aceito. Perfeito? Tranquilo? Asterisco, interrogação, menor e maior, barra e contrabarra, 2 pontos e aspas, e pipe, ou barra vertical. De resto, como diria Tim Maia, vale tudo. Ok? Beleza, meninas? Vamos lá? Então, aqui, F2, resposta, letra A. E aí? Olha só. Esta questão, essa 5, tá vendo a 5 aqui, ó? Tá vendo a 5? Esta é uma questão de uma prova da La Salle. E não é da prova de domingo passado, de administrativo. De administrativo, ele perguntou qual era a tecla de atalho para renomear. Ó, eu falei o renomear aqui com F2. E tinha RM? Tinha. Mas é RM para renomear? Não é. Para renomear, pessoal, para renomear MV. É um comando bem legal. Ele serve para uma dupla função. Mover ou renomear. RM serve para quê? Remover. Vamos lá, anota aí. LS é o arroz em festa. É o comando que mais cai em prova. Listar o conteúdo de um diretório. LS, listar o conteúdo de um diretório. LN, tem LN? Tem. LN para criar um link, uma espécie de um atalho. RM para remover, excluir. MK, na verdade é mkdir, criar um diretório. E MV é a nossa resposta aqui, né? Eu quero o quê? Para renomear, mudar o nome. Vou usar o comando MV. Fala, Karen. Professor, quando tem parâmetros, né? A gente viu algumas questões
em aula com parâmetros. O parâmetro vai ser igual para todos os comandos. Se, né, enfim, o F lá, eu vou usar ele em qualquer comando mais o parâmetro, é isso? Tem uma... Não é igual para... Depende de cada comando, Karen. Depende de cada comando, né? Então, por exemplo, né? O ls, que é o comando que mais cai em prova. ls menos L, parâmetro menos L, o ls é para listar. É como se aparecesse só os nomes. O menos L vai aparecer nome, tamanho, as permissões, vai aparecer todos os detalhes. Tu concorda que eu não consigo usar o menos L e formar detalhes num comando para renomear, num comando para criar um diretório? Então, não. Cada comando vai ter os seus parâmetros. Vai depender muito do que faz o parâmetro, né? O que ele... Tá, entendi. Certo. Ok? Pode repetir? Que parte, Giovana? A parte dos parâmetros? Ó, o ls é o comando mais manjado. Listar. Se eu ponho o ls menos ll, o L serve para listar os detalhes. O que são detalhes? Além do nome, ele vai mostrar as permissões, ele vai mostrar o tamanho, ele vai mostrar quem é o dono, quem é o grupo, né? A data que foi criado, toda aquela sequência de informações. Se eu botar ls menos a, ele vai listar inclusive os ocultos. Cada comando tem o seu parâmetro. Ok? Boa. Vamos lá. Mas eu achei interessante que esta aqui foi uma outra questão, né, da La Salle. E aí, mal ou bem, tá lá a ideia do RM, tá lá a ideia do MV, tá lá a ideia do LS. São os comandos que geralmente aparecem. Então, se eu pegar uma listinha aqui de 5, 10 comandos, é o que mais tem sido cobrado em prova. Pode até não aparecer nenhuma questão de Linux, mas se cair, o que mais tem aparecido está nesse bizu aqui. Ok? Fala aí, perguntinha. Show, Pamela. Pamela, olha só. Eu gosto de fazer algumas apostas, tá? Vou fazer uma aposta aqui de um comando ipconfig e ifconfig. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: quando você quer trabalhar a configuração da tua placa de rede, no Linux você vai usar o comando ifconfig. No Windows você vai usar o comando ipconfig. Como para nós cai os dois, então esse seria um comando legal envolvendo configuração de rede, né? Acaba sendo uma questão mais puxada. Bom, tivemos infelizmente, né, 2 exemplos chatos de cobrança de endereçamento IP pesado, tá? Então, uma na prova de São Leopoldo, outra na prova da Guarda Municipal de Canoas, né? Poxa vida, chato. Então, de repente, essa pode ser a cobrança chata da prova do dia 19. ifconfig é o comando no Linux. O comando ipconfig é o comando no Windows. E aí, olha lá, né? Visão além do alcance, né? Eu tô visualizando, mentalizando aqui, ó, aparece assim: o comando ifconfig, o comando ipconfig. O 1 é usado apenas no Windows, o 2 é usado apenas no Linux, o 1 é usado tanto no Windows como no Linux. Cara, essa é uma questãozinha show de bola, ok? Anotou aí? Boa. Pô, travei bem numa hora estranha, né? Engraçado, a gente nunca trava numa hora que a gente fica bonito, né? Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha só, essa aqui também foi uma que fez parte da nossa lista. E aí eu vou chamar a atenção dos colegas para este botão, ó. Tá vendo esse botão? Caiu na prova de São Leopoldo. Colunas. Que guia é? Guia layout.
guia layout, tá? Caiu numa prova da Cerro Branco, hifenização, cobrando a guia layout. Então, a guia layout é uma guia legal, Até um aluno mandou para mim, professor, quebras. Quebras está tanto na guia layout como no inserir. Pois é. A história de quebra de página tem no inserir também. Então, esses são recursos, são opções que você deve tomar cuidado, porque tem mais de um lugar. Veja aí, a figura abaixo mostra a guia layout do Office, tá? Do Word, no caso. Nesta guia, é possível alterar a página entre o modo retrato e paisagem. Bom, retrato e paisagem é barbada, orientação. Essa tava muito fácil, porque aqui não cai essas pra gente, tem que cair aquele IPv não sei das quantas lá. É aí que tá, quer ver, ó? Tu tem que pegar uma questão fácil, como essa, e trabalhar o que tem em volta dela. Caramba, orientação eu sabia. Olha como é que é o botão do margens. Olha como é que é o botão do tamanho. Olha como é que é o botão do coluna. Veja, é isso que eu digo para o aluno. Tu pega uma questão que é baba, que não tem graça nenhuma, que não acrescenta nada, e você faz ela se tornar produtiva. Caramba, eu lembro desse botão, estava naquela questãozinha tosca que caiu em prova. Lá era orientação, mas aqui o que ele está pedindo é colunas. Então, tu tem que aproveitar. Aproveita e aprende com a fácil. Aprende com a fácil. O botão caiu nas duas provas, né? Saber qual botão. Eu acho que é também uma chance grande de cair novamente, né? É um tipo de cobrança. O botão, né? É um tipo de cobrança que a banca está pegando firme. Botãozinho, né? Mas, claro, concordo que o retrato e o paisagem é fácil. Pega uns outros botões esquisitos, de repente. Né? Pega uns botões meio engraçados, tá? O que seria hifenização, Samira? Separação silábica. Olha só, muito útil, muito útil. Eu vou chamar uma folha em branco aqui, tá? Vou chamar uma folha em branco. Muito útil. Quando você tem um texto, tu concorda que um dos alinhamentos de parágrafo mais usado é o justificar? O justificar força tanto a direita como a esquerda. Então, ele vai forçar que o texto siga e vá até aquele trechinho lá. E quando você escreve 3 palavrinhas pequenas e uma quarta muito grande, a muito grande vai para outra linha. E o que ele faz com as 3 pequenas? Ele distribui. E aí você fica com essa coisa, com essa aberração. Esteticamente é horrível isso. Uma palavra num canto, outra no meio e outra no outro canto perdido. E uma lacuna, um buraco aqui. Um buraco. Então, uma forma de evitar o buraco é, claro, você ativa o recurso hifenização. O próprio aplicativo se encarrega de tascar o hífen e fazer a separação silábica, ok? Então, hifenização é um recurso legal. E aí ele pergunta onde é que está a hifenização. A hifenização na guia layout. Como é que é? A gente seleciona a palavra e aperta hifenização, é isso? Primeiro seleciono. Veja, você pode ativar o recurso e sair digitando. Sempre que for necessário, ele vai colocar o hífen. Ou você pode selecionar um parágrafo específico e naquele parágrafo aplicar a hifenização. Entendi, obrigada. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo, pessoal? Vai perguntando, vai perguntando. Bom, para a próxima aqui, então, ficou o quê? Orientação, orientação, resposta letra E, sem graça. Ó, outra questãozinha, né? Abordando aí botões, só que aqui ele colocou um monte de botão, né? Um monte de botão. Tá, então vamos tentar ver algum que você conheça. Pessoal, esse 1, 2, ele é chamado de marcadores e numeração. Ou você pode chamar também de lista e lista numerada. Marcadores também é chamado de lista. Então tá. Só que lista de vários níveis, não. Lista de vários níveis seria aqui, o 3.
Numeração? Não, numeração é o 2. 2. Marcadores? Boa. Sim. Quebra de parágrafo? Não. Adicionar pontos? Não. Adicionar pontos, né? Adicionar bolinhas? Podia ser, né? Adicionar bolinhas? Não, não. É a ideia de marcadores. Acabou. Acabou. Numeração, lista de vários níveis. Este botão é show de bola. É o exibir ou ocultar caracteres não visíveis, não imprimíveis. Olha os nossos alinhamentos, que nem caiu em prova aqui, né? Não perguntou. E aqui a ideia do, né? O 5 é a figura do espaçamento. Espaçamento entre linhas. Ok? Simples, 1,5, duplo. Legal. Resposta, letra C. Tudo formataçãozinha voltada a parágrafo. Tudo Essa formatação aí também voltada estava fácil, né? também. Mas quer ver? Não sei quem me mandou, desculpa, tá? Que eu com nomes, eu sou uma negação. Negação, ok? E em aula mesmo também, como eu enxergo pouco, eu guardo os alunos por posição. Fulano sentou lá no canto, fulano sentou aqui. Eu guardo. No EAD não tem muito isso, não dá para guardar por posição, né? Mas eu recebi um e-mail de uma colega falando sobre o bordas. Bordas no parágrafo. Ela não achava onde é que era o bordas. Veja, ali na nossa telinha aparece, ó. Ó. Estou no grupo parágrafo. Sai daqui, aqui, ó. Onde você seleciona o parágrafo e você pode escolher o tipo de borda que você quer colocar. Preenchimento ou sombreamento, também chamado, tá? Então, tem alguns recursos legais aqui do parágrafo que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Resposta, letra C. Essa parte de formatação do parágrafo aí bordas, essas coisas até é simples, né? Porque é um recurso que a gente usa cotidianamente, então é mais prático do que esses, por exemplo, aquele PowerPoint online corporativo, não sei das quantas. Eram coisas que eles tinham que pedir, né? Né? E a gente fala, por que não se cobra algo que seja mais útil? Né? Algo que você vá realmente usar, seja importante para o teu dia a dia. Pois é, né? Só que aí, sei lá, em concurso nem sempre a questão da prova é uma questão honesta, justa, né? Selecionando quem realmente mais conhece, está mais preparado para o cargo. Ó, a aula vai ficar gravada? Vai sim, Aline. A aula fica gravada. Todas as aulas, a não ser que eu esqueça, né? Mas já começou, já gravei, tá? Todos os eventos do Revisando, eles ficam gravados, ok? E aquele que é privativo, você consegue acessar através do e-mail que você me passou, ok? Aquele que é livre, está liberado para todo mundo, beleza? Então, não esquece de dar uma olhadinha lá no canal, tem um monte de aula, show de bola, ok? Bom, vamos lá. O que eu ia falar? Eu ia falar de um outro botão. Quem acompanhou com a gente a correção da prova de São Leopoldo, tem uma questãozinha do PowerPoint, como a nossa amiga falou, que eles deram uma letra errada, né? Deram uma resposta errada. O que estaria na guia revisão? E a ideia da acessibilidade, ok? E eu até comentei, eu não tenho esse problema, pessoal. Professor, você falou que nunca viu essa ferramenta. Não, nunca vi. Só porque eu dou aula para concurso, eu tenho que saber tudo que é tecla de atalho? Eu tenho que saber tudo que é ferramenta? Não, tem coisa que eu não desconheço também. Tem coisa que me pegaria também de surpresa. Ok? Afinal, né? Eu sempre brinco, é humanamente impossível conhecer todas as funções do Excel, é humanamente impossível conhecer todas as teclas de atalho, ok? Agora, dá uma olhada aqui. Aqui. Dá uma olhada nesta questão. Também da La Salle. O ícone apresentado foi retirado do Word em sua versão mais atual. Onde é que está isso? Na guia revisão. Que ícone é esse?
É o mesmo ícone que foi da questão do PowerPoint. A história da acessibilidade. Verificação de acessibilidade do documento para pessoas com deficiência. Né? Então, veja, é um botão já recorrente. Quer dizer, ele cobrou o botão, no outro ele queria saber o que estava na guia revisão. Tá? Então, é uma cobrança recorrente. Ok? Bah, acertei no chute, então, essa. Ô, prof, essa não tem no Word nosso de cada dia. Ele dizia ali, deixa eu dar uma olhada na questão para não dizer bobagem. Mas, se eu não me engano, falava alguma coisa online, uma coisa assim. Veja, eu estou até abrindo aqui o meu Word do dia a dia. Gostei da expressão, tá? O Word normal, de gente, né? Isso! Gente como a gente. Gente como a gente. Olha só. Vamos lá para ele? Vamos lá para o meu Word? Ó, o meu Word aí, ó. Tá? Meu Word, eu vou lá na guia revisão. Eu vou na guia revisão. E tá aqui, ó. Verificar a acessibilidade. Tá assim? Tá assim. Tá. O enunciado comenta do 365, mas não que seja um recurso exclusivo dele. Que no meu não tem, então o meu deve ser outra versão. Não sei. Pode ser a versão, né? A versão. O meu foi 2016 ou 2019. Agora vou ficar na dúvida aqui, vamos ver. Vai dizer que não parece um reloginho aquilo ali. Aí eu botei também. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Tem botões que o botão não é claro. O cara, o designer que criou, né? O cara que cria as imagens ali, ele foi totalmente infeliz. Aquilo ali é para ser uma cadeira de roda. Meu Deus, não parece. É igual um relógio. Não, se não fosse o azul lembra muito, né? Quando você vai no ônibus, tem aquela parte de acessibilidade, né? Tem uma plaquinha azul. Se não fosse o azul... Prova preto e branco, né? Não ajuda a prova preto e branco, a gente nem pode. Eu ia chegar nesse ponto, tá? Mas como a prova é preto e branco, realmente não ajuda muito. Mas olha só, tá? Ele é azul e lembra uma cadeira de roda. No próprio Windows, lá no Configurações, você vai ter uma categoria de acessibilidade e aparece esta imagenzinha. Então, eu acho que a Microsoft meio que já se confirmou o uso desta imagem. Aqui agora eu me perdi aqui. Opa, peraí. Aproveitando a questão só ali, né? A questão de poder fazer um documento colaborativo. Só no Office eu consigo, né? Porque é online, fazer um documento que eu faço ao mesmo tempo com outra pessoa. É isso, né? Quando você fala no Office, você está pensando no Word, o Excel e o PowerPoint, né? Você pode fazer um documento. Exatamente. Eu posso trabalhar com outra pessoa também, né? Sim, isso. O mesmo documento. Isso. Tá? Então, olha as alternativas, né? Revisão colaborativa de um documento aberto, né? Contagem de palavras e parar. Tem isso, né? Tem a história do contar palavras. Verificação do fuso horário, que como lembra um relógio, né? Então, ó, fuso horário, contagem do tempo. Então, aqui ele tentou associar a imagem, que parece um relógio. Parece um relógio. Foi maldosa a brinca nessa. Foi maldosa, né? Botou 2 de tempo. Tá? E não sei quem esses dias também, né? Porque tinha 2 falando da opção tal, então eu achei que era uma das 2. Ali, como tinha 2 falando de relógio, de tempo, eu achei que fosse uma delas. Não, né? Coincidentemente, não era nenhuma delas, ok? Boa? Então, vamos lá. Próxima aqui, então, verificação da acessibilidade. Letra B de bola. Vamos para 9. A 9 foi fácil. Macro. Sabemos o que é uma macro? Né? Eu coloquei isso porque, na verdade, a La Salle tem fugido do tradicional. Não tem cobrado função soma, média. Não. A própria ideia da tabela dinâmica é um recurso avançado. Não é todo mundo que mexe com tabela dinâmica, solver, filtros. Não é. E macro também é um recurso avançado. Então, né, resolvi colocar aqui um comentário, uma questão de prova, tá?
falando sobre a tal da macro. Sobre a tal da macro. Ok? Estou vendo aqui que tem um monte de outras mensagens. O pessoal está aflito. E o pessoal de Voti, né? Que fez a prova. Pô, tem o culpa se os caras fizeram a prova no sábado, pô. Né? Prova é domingo, né? Mas fizeram a prova no sábado, já estão, né? Tudo nervoso, querendo a correção. Calma aí, depois. Agora estamos atendendo o pessoal de São Léo. Eu entendo o desespero deles. A gente fica, né? A gente fica aflito, né? Quer saber se acertou, se não acertou, se foi bem, né? Mas calma. Semana que vem é a gente, professor. Te prepara. Domingo termina a prova, o pessoal começa a mandar um monte, né? Vamos lá. Olha só. As macros do Excel são muito úteis para auxiliar na execução de tarefas no ambiente de trabalho. Só que, na verdade, a macro ela pode ser vista no Word, no Excel e no PowerPoint, tá? Em qualquer um dos três, tá? O que a macro faz? É uma programação que vai servir para automatizar tarefas repetitivas. Macro não vai reduzir o tamanho do arquivo. Macro, né, não vai reduzir a produtividade. Pelo contrário, vai aumentar a produtividade. Serve para aumentar, somente para aumentar a fonte. Os caras fazem uma programação só para aumentar o tamanho da fonte. Tá de sacanagem? Claro que não. Serve para automatizar tarefas repetitivas. Então, até aquela história de que se não é uma tarefa que você faça com frequência, às vezes não compensa fazer uma macro. Você vai ter mais trabalho programando para fazer uma única vez. Então, geralmente, associado à macro, vai estar aparecendo a palavra automatizar tarefas repetitivas. Ok? Show. Resposta aqui, letra D de dado. D de dado. É para ser um D. Aí. Serve somente para copiar valores de uma célula para outra? Não. Resposta D, tranquilo. Agora, qual é outra preocupação minha, pessoal? Outra preocupação minha. A banca tem colocado algumas funções, mas não a ideia de resolver a função. Querer saber simplesmente de qual categoria é esta função. Se a função é estatística, se a função é matemática, se a função é financeira, se a função é lógica, tá? Conhecer categorias. Claro, aqui quem conhece um pouco, não precisa ser muito, um pouco, sobre funções financeiras, né? Vai ver que... E outra, né? Mas vai que não exista. Ó, contém funções. Então, a princípio, essas funções que ele colocou aqui ou são financeiras ou são de outra categoria. Mas, a princípio, todas existem. Todas existem. Então, desconto, a ideia do pagamento, né? A ideia do lucro. Todas são funções financeiras. Então, para nós aqui, letra E. É que o aluno odeia marcar a letra E. Quer dizer, letra E não, né? Ele odeia marcar todas certas. Todas. Para ele sempre tem uma pegadinha. Eu vou tirar esse tal de lucro. Acho que lucro não tem. O que é IPGTO? Né? Então, ele vai tentar eliminar alguma. Todas as três existem e todas as três são funções financeiras. Sugestão. Pega, abre o teu Excel, vai lá na parte de fórmulas, né? E pede para dar uma olhada em algumas categorias, tá? Para você conhecer algumas funções. Só para familiarizar o nome, tá? Você não vai conseguir decorar tudo, você não vai conseguir aprender todas, mas tenta conhecer algumas. Beleza? Eu achei estranho aquele I na frente do PGTO, né? Eu pensei, não tem só 1 e 3. Eu acho que se tivesse só 1 e 3, teria marcado 1 e 3, achando que aquele I estava errado na frente do pagamento. E aí que tá. O enunciado, ele não dá a ideia de que alguma dessas funções possam não existir. A princípio, todas aquelas funções que ele relacionou pelo enunciado existiriam. Eu só quero saber se elas são da categoria, né, financeira.
Então, entenda. Ah, eu achei que ela não existia. Não, não. Você poderia achar que ela não é financeira, mas que ela existe, existe. Ah, beleza. Vou usar isso, então. Vamos para a próxima. 11. Ó, olha só. Esta questãozinha também foi da La Salle, mostrando o quê? Uma guia. A guia arquivo. A figura abaixo mostra parte de um dos menus do PowerPoint em sua versão online. Lá na guia arquivo, quando você vai, aparece no canto esquerdo essas opções, né? Abrir, novo, imprimir, né? Aparece essa. E aqui, de acordo com o que você seleciona, apareceu esse conjunto, essa sequenciazinha de slides. Pessoal, esses templates, esses modelos, aparece quando você pede para abrir, quando você pede um novo. Eu acredito que os outros não faz sentido. Quando você vai imprimir, vou imprimir o modelo, vou renomear, vou compartilhar? Não, não. Só faz sentido ou no abrir ou no novo. Abrir, ele vai aparecer o mapa da tua unidade, os teus arquivos recentes. Eu quero abrir uma apresentação que está no meu HD. Eu quero abrir uma apresentação que está na nuvem. Eu quero abrir, a última apresentação que eu abri foi tal apresentação. Agora, quando eu vou novo, você quer criar um novo em branco ou um novo a partir de algum modelo? Isso aqui são exemplos de modelos, templates. Então, isso aparece quando você pede para criar um novo. Resposta, letra B. Boa. Vamos ver como é que o pessoal está aqui. Tá indo bem. Na prova esquece tudo. Não, vai fixar. Vai guardar. No dia você vai lembrar dessas situações. Vamos para a próxima. Diversas empresas utilizam uma intranet para permitir acesso a alguns tipos de informações aos seus funcionários. Então, essa aqui é uma questão conceitual a respeito de internet e intranet. Tá? Vamos lá. Intranet só pode ser acessada por usuários que possuem acesso à internet. Não. A minha intranet, o funcionário vem até a empresa, com o seu login, com a sua senha, faz parte da rede. Eu não preciso necessariamente ter acesso à internet. Não para A. B. É utilizada para interconectar diferentes empresas que possuam acesso à internet. Veja, a minha intra, ela é local. A conexão de várias intras vai ter outro nomezinho. Vai ser chamado de extranet. Extranet é a ligação entre várias intras, ok? Ou a chamada VPN, o home office, vai ter esse nome de extranet, ok? Mas não a intra. A intra pode ser a minha empresa, e minha empresa, ela por si só, ela não se conecta com nenhuma outra. Então, errada B. C. É composta por diversas redes locais espalhadas pelo mundo. Acabamos de ver que não. Isso é extra. Mesmo que não pertencem à empresa, né? Pode ser uma empresa se comunicando com outra empresa. Isso é extranet. Não. Então, risca. É um espaço restrito ao público da empresa. Cara, eu não gostei desse público. O que ele quer dizer com esse público da empresa? Os funcionários da empresa. Mas ela é um acesso privado, ela não é um acesso livre. O público da empresa é quem tem contato com o colaborador, alguém que tem uma relação com a empresa. Ok? Pois é, esse público aí foi o que me deixou meio em dúvida entre a D e a E. Daí só que eu botei a D igual, porque a E não fazia tanto sentido assim. Realmente a palavra público aqui, ela deve ter recebido muito recurso a respeito disso. Mas, então, vamos dizer assim, ó, o público não de algo livre, o público no sentido de
os indivíduos, as criaturas, né? Quem são as criaturas da empresa? Hoje o nome chique é colaboradores, né? Os colaboradores da empresa, ok? Então, é um espaço restrito aos colaboradores da empresa, sendo as informações geralmente armazenadas em servidores próprios da empresa. Legal, gostei, gostei. E veja, sendo informações geralmente, não criou uma coisa, tem que ser armazenado dentro do servidor da empresa. Não. A empresa, de repente, ela contrata uma nuvem para salvar esses dados fora. Ok? Uma nuvem privada, né? Vamos lá, letra E. Permite transmitir informações para dentro e para fora dos domínios da empresa, sendo as informações geralmente armazenadas em servidores externos, né? Veja, a ideia de mandar para fora e para dentro, tá? Para fora, eu vou precisar da internet. Acabamos de ver que não é necessário o acesso à internet. Mas daí eu também não vou mandar para fora. Tá? Então, realmente, a letra D é a que está mais clara, é a que mais se encaixa. Questãozinha meio chatinha, meio travada, gera discussão, mas a letra D é a mais clara. Agora, olha a próxima. Olha a próxima e vê se a próxima não é a cara de São Leopoldo. Eu tô com ódio desses IPv que tu não tem noção. Tá? Mas concorda se a gente... Aí que está o problema, pessoal. Como a banca, né? Como a banca ela não disponibiliza, a gente depende do aluno compartilhar com a gente as questões. Se tivesse a gente acesso a essa prova, que foi uma prova que foi aplicada no passado, se a gente tivesse tido acesso a essa questão, pô, era mais uma que estava dado. A comunicação entre computadores utilizando a internet é baseada em protocolos de rede. Para que esses protocolos funcionem corretamente, é necessário que cada computador tenha um endereço para que possa ser localizado. Os protocolos utilizados para esse fim atualmente... Lembra que ele falou? Utilizado atualmente? Olha aí de novo, ó. É quem? O IPv4, que utiliza 32 bits, e o IPv6, que utiliza 128 bits. Ok? Resposta D de dado. Agora ficou fácil. Agora, né? Então, infelizmente, chegou atrasado. Essa questão tinha que ter vindo antes, para a gente poder apresentar para vocês e discutir. Ó, a banca já cobrou coisa assim. Tá? Vamos ver. Lembrando, quem faz a transformação de URL para IP, a URL é o amigável, aquele, né, HTTP, Quem faz a transformação da URL para o IP? O Denilson. O Denilson. Não esqueçam do Denilson, ok? Ô, professor, Fala. E assim, tem algum insight, alguma coisa que se fosse cair mais algum protocolo de rede, alguma ideia, assim, alguma premonição na prova? A gente em aula, a gente colocou ali algumas situações que a discussão do IP, por exemplo, hoje eu trouxe para vocês a história do ipconfig e o ifconfig, um comando relacionado ao Linux para você configurar a tua placa de rede, né? Ajustar esses endereçamentos. Pode ser, né? Pode ser uma questão boa. Outra, essa transformação do IP para URL. Já falamos muito de IP. Vamos falar da URL, como é que converte, né? Da URL para o IP, o DNS. Pode ser. Por que o IP mudou de IPv4 para o IPv6? Para ampliar a quantidade de endereços. Né? Então, é onde a banca pode tentar explorar um pouquinho mais, a meu ver. Ok? Obrigada. Vamos lá. 14. Ao utilizar o navegador Chrome... Essa 14 é muito fácil. O navegador em português, o usuário deseja abrir uma nova janela. Para então, nessa janela, abrir uma nova guia. Como é que eu abro uma nova janela? Ctrl N. N.
E, ó, acabou, né? Acabou. Aqui, por qualquer lado que você fosse, já você acertaria, tá? Ah, se eu fosse para a nova guia, Ctrl T, né? Então, não tem muita. Ctrl F é para pesquisar. Ctrl J é para exibir Downloads. downloads. Ctrl H é para exibir o histórico de navegação. E agora você lembrou que o Ctrl Shift Del deleta o histórico de navegação. Tá? Então, Ctrl S. Ctrl S é para quê, pessoal? Ctrl S. E aí, meus amigos, Ctrl S. Para salvar a página da web. Isto! Eu posso salvar ela no formato offline para poder visualizar depois. Beleza. Sendo que é mais fácil dar o Ctrl P, né? E botar em salvar em PDF. Como é que é? É mais fácil dar um Ctrl P Ctrl e P. salvar em PDF. Ah, tranquilo. Entendi. Né? O Ctrl P ele vai imprimir, né? E aí no imprimir você tem a opção de imprimir em formato PDF. Eu acho que aquele C do segundo lá, né? Não é Jesus Cristo, não, tá? Mas eu acho que aquele C, ele veio da alternativa C. Eu acho que ficou uma rabeira aqui na hora da diagramação, tá? Acho eu. Que Ctrl JC não existe, tá? JC não tem. Ok? E agora, a 15. A 15 seria uma aposta. No Chrome, nós temos a chamada lista de leitura. E no Firefox... Primeiro, o que você marcou aqui, hein? Na 15. O que você marcou na 15? Eu botei Pocket. Boa! Muita gente quer marcar favoritos, não entende a questão. Favoritos, você vai associar um link. Você vai cadastrar um link de uma página que você queira, de repente, visitar posteriormente. Aqui, eu quero salvar a página. Em vez de fazer que nem a colega falou, eu vou salvar em PDF. Não, eu quero salvar essa página no formato web para que eu possa ver depois, mesmo sem conexão. Eu vou salvar no Pocket. Pocket é o nome no Firefox. E lista de leitura é o nome no Chrome e no Edge. Lista de leitura, uma ferramenta equivalente. Ok? Tranquilo. Chutaria D? Boa. Acertaria, Camila. Né? Pocket, letra D. Legal? Pessoal, 15 questões, 15 palpites, 15, né, apostas para tentar acertar 5. Eu diria que, poxa vida, né? Tecla de atalho, categorias de funções, comandos do Linux, né? Alguns botões, principalmente da guia layout, da guia, né? Guia layout, guia início, tá? Então, eu acho que a gente vai aumentar. A gente está indo para essa prova de uma forma mais preparada. Eu acho que é de 3 para cima. Quero, né, que você gabarite, é óbvio. Mas essas 15 aqui agora que tu deu, eu gabaritei. Se fosse na prova, eu teria tirado 0. Né? Mas eu acho que nós vamos acertar muito mais com esses chutes de agora, ok? A gente teve uma análise mais a fundo da Fundação La Salle, né? Da prova de São Leopoldo. Eu acho que a gente não vai ser pego de surpresa, ok? Pessoal, isso é o que nós tínhamos para colaborar com vocês. Lembrando que, assim como vou fazer daqui a pouco com o Ivoti, dia 19, terminou a prova, tu manda para nós, tira foto bonitinha aí, manda para nós e a gente vai fazer o comentário, tá? Queira Deus que a gente não precise ficar dependendo de recurso. Recurso é ruim. Nós vamos gabaritar. Só vai reclamar da questão quem errar, e não é nós. Nós vamos matar a pau. Informática e as demais matérias. Fala, Karen. Prof, consegue fazer também amanhã um comentário da de Portão? Veja,
amanhã eu tenho uma excursão, eu estou levando o pessoal para fazer a prova TJ Santa Catarina em Joinville. E a prova vai até tarde. Vai até tarde, né? Vai com o horário normal de prova, né? Mas eu tenho que vir de Joinville para Curitiba ainda, né? Então eu vou chegar tarde em casa. Eu diria que se eu não conseguir fazer, eu faço uns horários meio maluco, né? Meia-noite eu faço, tá? Mas dependendo de como chegar, se ficar muito tarde, eu faço segunda-feira logo de cara ali de início para poder comentar com vocês, tá bom? A gente tem uma aula na segunda ainda, né? No curso. Sim. Talvez até na aula fazer, né? Quem sabe na aula, nas questões, enfim. Tá. Eu vejo que às vezes eu faço um horário alternativo e como a aula fica gravada, esse horário eu não posso. Não, tudo bem, assiste a gravação depois, tá? Claro. Mas eu vou tentar dentro do possível. É que como a gente vem de Joinville, vai estar meio cansado, estressado, né? Vai ter eles querendo comentar a prova deles também, né? Então, mas pode deixar que a gente prepara do portão também, tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta? Prof, ali do canal do Revisando, dos vídeos, o que tu recomendaria que a gente olhasse, assim, de informática? Desse mais atenção ali dos vídeos. Nós temos várias resoluções de questões, tá? Tem uma parte de funções do Excel, que eu acho que não é hora de você se preocupar tanto com a função em si, Tenta ver naquela nossa lista de exercícios que a gente montou, né? Aquela sériezinha que a gente comentou sobre hardware, que a gente comentou sobre o Windows, né? Tenta ver um pouco daquilo ali, ok? Tá? Eu falo, né? Tem uma semana ainda, dá para ver toda a playlist que eu separei, dá para ver toda ela, tá? Mas tenta dar um foco mais em questões que a gente montou lá, bonitinhas resoluções. Perfeito? Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, desejo a vocês uma ótima prova e saiba que estaremos aqui para todo e qualquer apoio que você precisar, tá? O WhatsApp continua, manda mensagem. Eu, segunda-feira à noite, tenho aula, vamos discutir um pouquinho na aula também, tá? Mas mesmo extra aula, fora aula, precisar, manda o WhatsApp, estamos aqui para isso mesmo. Um abraço a todos e daqui a pouco, comentário de Ivoti. Até mais! Tchau, professor.